Bom, então, meu nome é Lívia Versiani, né, como a doutora Cibele já me apresentou, eu sou ortodontista, eu iniciei os meus estudos em odontologia do sono em mais ou menos 2004, então uma caminhada legal aí para poder passar para vocês, nesse curto espaço de tempo que a gente tem hoje, um conceito sobre o que é odontologia do sono, de onde ela veio, como ela surgiu, e quais são os caminhos que nós estamos trilhando, né, dentro da nossa área de atuação. Em primeiro lugar, bem lembrado pela doutora Cibele, a odontologia do sono, ela não é uma especialidade, ela caminha para uma habilitação, mas ela é uma área de atuação muito importante dentro de todas as nossas especialidades, né? É impossível fazer um tratamento de excelência dentro da odontopediatria, da ortodontia, da ortopedia funcional dos maxilares, ou como um reabilitador, um especialista em dentística, seja o que for, sem ter os conhecimentos básicos da área do sono, né? E como esses distúrbios que afetam o sono influenciam, de certa forma, o nosso trabalho, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o que é essa odontologia do sono. É uma área que atua tanto no diagnóstico, como no tratamento das condições de saúde bucal dos indivíduos que afetam o sono e são afetadas pelo sono, de certa forma, né? E, como a doutora Letícia disse, né, a nossa atuação com os bebês, com as gestantes, isso começa muito precocemente. Então, a parte do sono também é importante. Quando você trata gestantes, você como odontopediatra, você vai cuidar dessa gestante, você vai cuidar daquele bebê, você precisa entender como essa criança está respirando, como ela está dormindo, para você desenvolver o seu trabalho de excelência. Então, quando surgiu, né, o que é essa área, como é que ela surgiu aqui no Brasil e no mundo? Em primeiro lugar, a medicina do sono é uma área muito nova. Para vocês terem uma ideia, o primeiro atendimento de medicina do sono, ele se deu na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, no Departamento de Neurologia, pelo professor Rubens Reimão, em 77. E de lá para cá, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas, e isso começou como um movimento dentro da medicina realmente. O professor Guilherme Minot, que é um precursor da medicina do sono, médico pneumologista, professor na Universidade de Stanford, e tantos outros na Itália, em várias partes do mundo, evidenciando a importância do dentista como um braço no tratamento dos pacientes que têm distúrbios do sono, né? Eu costumo dizer que dentro da medicina, a odontologia, ela é um braço forte, o braço direito, que está junto com os médicos para o tratamento de alguns distúrbios. Então, em função disso, em 2005, nasceu, né, a primeira comissão de odontologia do sono no Brasil, dentro de uma associação maior, uma associação mãe, que é a Associação Brasileira de Sono. Dentro dessa associação, nós temos a Associação AMS, que é a Associação AMS, que é a Associação Médica de Sono, e também a nossa associação, que surgiu em 2012, que é a Associação Brasileira de Odontologia do Sono. De lá para cá, cada 2 anos, nós temos congressos nacionais, congressos brasileiros de medicina e odontologia do sono, que são feitos juntos, né? Então, normalmente, por exemplo, esse que nós vamos ter agora, no final do ano, em dezembro, no dia 1º de dezembro, inicia o Congresso Médico do Sono, mas no dia 30 de novembro, nós teremos um pré-congresso com um curso apenas da Associação Brasileira de Sono, comemorando os 10 anos de associação. Então, ela nasceu para representar os profissionais, né, os CDs que estão realmente envolvidos, tanto na pesquisa quanto no tratamento dos distúrbios do sono. Que distúrbios são esses? Então, um velho conhecido nosso, né, o bruxismo, já é antigamente, antes de 2005, na classificação das desordens do sono, ele pertencia a uma esfera que ele era classificado como uma desordem, uma parassonia. De 2005 para cá, ele passou a ser considerado um distúrbio de movimento, e é assim que ele é tratado. Mas o foco, né, dessa explicação que eu vou dar e dessa apresentação aqui hoje, sim, também o bruxismo está dentro da odontologia do sono, mas nós vamos falar mais especificamente do tratamento dos distúrbios respiratórios do sono
em vários níveis que acometem tanto a criança quanto o adulto. Então, a gente pode dizer aqui, de maneira simplificada, principalmente o ronco e a apneia obstrutiva do sono. A abordagem desses distúrbios respiratórios do sono, eles começam, né, com uma abordagem crânio-maxilofacial, tanto em criança quanto adultos, e é muito importante, né, deixar claro que os tratamentos são completamente diferentes em fases, em diversas fases da vida que esse indivíduo se encontra. Então, na criança, com a dentadura decídua, é um tipo de tratamento, na dentadura mista, outro tipo de tratamento, na adolescência, né, vamos dizer assim, um tipo de tratamento, na fase adulta, pula para uma outra esfera, um outro tipo de aparelho, um outro tipo de intervenção, né, mais efetiva, mais resolutiva, no caso das cirurgias, por exemplo. Mas o que a gente pode dizer é que tudo começa com os pequenininhos, com o bebê, com essa avaliação maravilhosa dos odontopediatras que cuidam desde o aleitamento, desde esse crescimento dessas arcadas, com a mastigação, com tudo que nós já ouvimos aqui hoje, que é importante para o desenvolvimento das arcadas dessas crianças, né? Então, é a única forma de se fazer, vamos dizer assim, uma prevenção de distúrbios respiratórios do sono, é encontrando esse problema, é sabendo diagnosticar, é o odontopediatra, que é aquele primeiro contato com essa criança, ter uma anamnese completa, é perguntar, o seu filho ronca? Ele baba no travesseiro? Ele dorme de boca aberta? Você vê o filho, você vê aquela criança, às vezes, com aquela face adenoidiana, aquela respiração oral, que os pais ainda não viram, né? É muito comum eu perguntar para os pacientes e para os responsáveis, o otorrinolaringologista já fez uma avaliação dessa criança? No momento em que ela está saudável, a resposta quase em 100% dos casos é não. Né? Não, eu levo meu filho no otorrino, eu levei, estava tendo muita infecção de garganta e tal, porque é comum que as pessoas levem quando há uma necessidade, obviamente, mas o dentista precisa encarar isso de uma forma diferente. Então, o odontopediatra avaliar aquele perfil daquela criança, o formato daquela arcada, se ela é atrésica, se ela parece normal, o tamanho dessas amígdalas, por que não? Por que nós não podemos olhar as amígdalas? Por que nós temos que olhar da distal do último molar descido para frente? Por que não abrir a boquinha da criança e pedir, abre, entender um pouquinho o que é a classificação de Malampati, né? Qual é o tamanho da amígdala que ela deveria ter? Por que não? É um conceito muito simples, né, que nós precisamos aprender para ajudar as nossas crianças. Então, falando de prevenção, para mim, que é a parte mais importante de tudo isso, sinceramente, é quando a gente fala do tratamento que é feito na criança, por meio da odontopediatria, do diagnóstico, do tratamento, da ortopedia funcional dos maxilares. Mas, obviamente, quando esse paciente cresce com esse problema, isso não foi detectado, nós temos, vamos dizer assim, a maravilha, né, de termos os nossos cirurgiões bucomaxilos que vão nos acompanhar e vão tratar esse indivíduo com uma cirurgia ortognática, por exemplo, trazendo um benefício, um impacto na vida desses indivíduos com a apneia do sono, um impacto enorme, né? Então, é muito importante que vocês entendam que são várias modalidades de tratamento. Então, quando a gente diz assim, eu tenho um conhecido que atua na odontologia do sono, ele é cirurgião, né? Então, ele vai atuar no final dessa cadeia, e ele é muito importante, mas na odontopediatria, nós temos o poder de intervir precocemente e não permitir que o indivíduo cresça como essa moça, né? Está nas nossas mãos, né? Fazer o diagnóstico dessa moça aqui quando ela tinha 5 anos, quando ela foi para a primeira, vamos dizer assim, condicionamento, né, com o odontopediatra, naquela anamnese bem feita que o odontopediatra faz, ele poderia, sim ou não, ter verificado que ela tinha uma deficiência de crescimento, que ela era um respirador oral? Obviamente sim. E muitas vezes essa criança não foi ao médico com esse intuito. Ela chegou no pediatra com uma disenteria, o pediatra olhou o quê? A disenteria. Ela chegou no otorrino com uma infecção de garganta e o otorrino viu a infecção de garganta, ele nem consegue avaliar essa criança naquele momento, porque ela está com as amígdalas super inflamadas, tecidos hipertrofiados, sem conseguir respirar. Mas os pais não levam no momento que a criança está saudável. Então, em que momento
essa criança pode ter um diagnóstico de um respirador oral, de ter obstruções ali, mesmo quando ele não está com um problema de uma infecção de garganta ou algo desse tipo. Então, é ali conosco, com o odontopediatra e com o ortodontista, o ortopedista, que nós somos capazes de detectar esse problema e evitar que esse indivíduo chegue a fazer uma cirurgia ortognática, que nesse caso foi maravilhoso para essa paciente, não estou dizendo o contrário, maravilhoso, é uma excelente forma de trabalhar isso, mas nós queremos proteger as nossas crianças, não é? Então, aqui, né, nós vemos aqui uma adenoide crescida, às vezes dá para ver na teleradiografia, e por que não? Por que não avaliar essa teleradiografia de uma forma muito mais generalizada, que a gente olha daqui, né, e o ortodontista praticamente vai fazer seus estudos de cefalometria, pede lá uma análise USP e a gente só vai avaliar dessa situação, formação de mandíbula. Por que não olhar esse canal respiratório, esse tubo ventilatório? Como é que está esse tubo? Ele está fechado? Ele está aberto? Essa criança respira, não respira? Então, orientar essa população que carece, né, dessa informação importante. Então, quando a gente fala de alterações maxilomandibulares, que o doutor Danilo muito bem colocou aí, todos os outros que falaram da importância da mastigação e do crescimento, sim, mas não é só isso, não é se preocupar apenas com esse desenvolvimento, mas todo o conceito, o desenvolvimento intelectual, todo um desenvolvimento social dessa criança, ela está diretamente relacionada com a forma que essa criança dorme. Então, essa criança e os adultos, inclusive, vão ter perda de memória, né, porque a gente sabe que o sono REM está ligado a toda essa parte cognitiva. Então, o indivíduo que não tem um transtorno de sono REM, ou ele faz pouco sono REM, ou ele não faz sono REM, ele vai ter sua memória afetada, o aprendizado afetado, a concentração, a atenção, o raciocínio lógico. Então, toda essa parte cognitiva, né, além de toda uma questão sistêmica de saúde do paciente, vai ser afetada. Quantos pacientes não chegam no meu consultório com 37, 38 anos, hipertensos, né, já com uso controlado de medicação, e ninguém pediu para esse paciente uma polissonografia. Então, ressaltando de forma rápida a importância do diagnóstico por parte de nós dentistas aqui para tratar esses distúrbios, tá? Para identificar o problema e tratar. São dados do último EPSONO, tá? Para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estão sofrendo nesse momento com consequências, com comorbidades que se relacionam à forma como ele respira e dorme, né? 42% dos paulistanos, essa pesquisa, o EPSONO, é um trabalho respeitado e citado mundialmente. Ele foi muito bem conduzido na Universidade de São Paulo. Então, 42% a gente pode, nem dizer que é de São Paulo, mas do Brasil todo, porque foi uma amostra muito representativa, 42% dos pacientes, dos entrevistados, eles relataram que roncavam 3 ou mais vezes por semana. 33% tinham a apneia do sono comprovada, porque esse estudo fez polissonografia de todos os sujeitos da pesquisa, né? Olha que 10%, né, relatam ranger os dentes, né, durante o sono, dificuldade para dormir, pesadelo, dependência de remédio, insônia, enfim. Milhões, né, de pessoas, vocês podem ver aqui um índice de apneia, que a gente caracteriza como uma apneia leve no adulto, de 5 a 15 eventos, 936 milhões de pessoas apresentam esse problema. E esses dados, obviamente, estão subestimados, porque quem é que dá conta, né? Qual é a população que consegue fazer polissonografia em todo mundo? Então, na população que se estudou, né, esses dados eram os que foram encontrados. E na criança e no adulto, né? Qual é o tratamento, qual é o papel do dentista no tratamento dos distúrbios respiratórios? Ele é feito por quem? Nós somos uma equipe multidisciplinar. Então, eu fico orgulhosa de dizer que nós somos o braço direito, mas o braço direito também é o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo do sono. Nós somos uma equipe que trabalha juntos. Se falta o trabalho de esse trabalho de resolução desse problema desse paciente, ele não vai ser completo, ele vai ser incompleto, ele não vai ter uma excelência, não vai ter um resultado esperado. Basicamente, na ortodontia e na ortopedia funcional dos maxilares, o que a gente vê?
Os trabalhos, eles comprovam, a minha tese de doutorado, inclusive, foi avaliando a qualidade de vida em crianças após a expansão rápida, a expansão rápida da maxila, né? Crianças que tinham graves obstruções respiratórias. Então, no meu trabalho, e que corroborou com inúmeros outros publicados no mundo inteiro, mostra que o trabalho que nós executamos, junto com o trabalho de excelência do médico, dá um resultado muito melhor para o nosso paciente. Então, essa integralidade das áreas promovendo uma saúde para o nosso paciente. O doutor Danilo já mostrou, e vocês já viram a resolução, por exemplo, de um caso de classe 2, com ortopedia funcional dos maxilares. Com que aparelho, doutora Lívia? Tanto faz, né? Com o aparelho que vocês gostam mais, que vocês se identificam, que está mais indicado para aquele paciente. O que eu quero chamar a atenção aqui é o resultado na via aérea desse paciente. Então, como um paciente que tem uma mandíbula retruída, tem uma via aérea fechada, um paciente roncador, com distúrbios do sono, com apneia leve, moderada, grave, né? E no final do avanço da mandíbula, de uma forma eficaz, um resultado que será mantido para o resto da vida. Então, esse paciente provavelmente pode precisar de cirurgia ortognática. Ele de cirurgia ortognática, mas nós estamos fazendo o nosso papel e tentando, né, trazer para esse adolescente, essa criança, um melhor resultado. Já no adulto, o tratamento é completamente diferente e não dá para eu entrar em detalhes, mas basicamente ele é feito com um tipo de aparelho intraoral, que ele é feito customizado, ele é feito de forma individual no consultório do dentista do sono, e ele vai avançar a mandíbula. Então, vocês vejam um paciente sem o aparelho e o paciente com o aparelho. Então, ele dorme com essa mandíbula para frente, algo que nós poderíamos ter feito quando ele é criança de uma forma mais eficiente, e que agora ele vai ter que usar o aparelho intraoral para o resto da vida, porque o tratamento não é corretivo, nós não somos capazes de mudar a posição dessa mandíbula de forma eficaz, a ponto de abrir a via aérea sem o aparelho. O paciente precisa ficar realmente dependente do aparelho, exatamente como é o óculos. Se você tem miopia, né, você tira o óculos, não enxerga nada, você coloca o óculos, você enxergou tudo. A mesma coisa o paciente com ronco e apneia. Colocou o aparelho, naquela noite ele não vai roncar e não vai fazer apneia e não vai trazer riscos, vamos dizer assim, para o seu coração ou para a sua vida. E se ele, na noite que ele não usa, ele vai roncar e ter apneia da mesma forma. E também, né, os casos que são resolvidos com cirurgias ortognáticas, tá? É importantíssimo, então, aqui deixar o recado do reconhecimento precoce, ainda na infância, dessas anormalidades relacionadas aos distúrbios respiratórios do sono, saber que muitos pacientes têm diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade, de várias comorbidades, quando, na verdade, essa criança não respira, né? Então, quando você promove esse tratamento e essa criança volta a dormir sem ronco e sem apneia do sono, essa criança resolveu o problema, vamos dizer assim, entre aspas, da hiperatividade e transtorno de déficit de atenção, que na maioria das vezes não era isso, né? Era simplesmente um sono de má qualidade. Nesta fase, é uma das maneiras de realizar, então, a prevenção dos distúrbios do adulto. E eu quero encerrar a minha palestra deixando para você 2 presentes. Um é um e-book, tá, que eu fiz com muito carinho, explicando um pouquinho do ronco e da apneia e como é a atuação dos dentistas nessa área, né? Um pouco do que eu já falei aqui para vocês, pode servir de orientação, inclusive, para mostrar para os pais, para explicar como isso se dá. E também um manual, as diretrizes e recomendações para o tratamento de diagnóstico e tratamento da apneia do sono na criança e no adolescente, que é um livro, né, da Associação Brasileira de Sono, que está disponível na internet, isso é livre, tá? Mas está no meu Instagram, eu vou deixar aqui o meu contato, e quem tiver interesse, basta clicar lá na minha bio, tem um Linktree, e eu vou disponibilizar para todos os que estão aqui presentes, os inscritos, esses dois manuais, tá? Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada.